Olá, vocês, alunos do 8º ano, tudo jóia? Aqui quem fala com vocês é o professor Júlio Alexandre. Estamos juntos para a correção de mais uma semana de atividades. Hoje é o PET 4, semana 2, língua portuguesa. Mas antes de nós falarmos sobre as atividades e que atividades trabalhosas, eu peço a você que me ajude. Se inscreva no nosso canal, compartilhe com os colegas, porque ao mesmo tempo que vocês me ajudam, eu acabo ajudando vocês. Assim a gente passa mais conteúdos, faz mais correções, a gente pode compartilhar isso com a galera do 7º, do 6º, do 9º, porque nós fazemos correções de todas as turmas do ensino fundamental. Estamos fazendo de português e também de ensino religioso, mas nós podemos ampliar isso. Tudo depende também de como o nosso canal vai caminhando, tá certo? Vamos lá então. As nossas atividades são baseadas em alguns textos e o primeiro deles é a tirinha que nós estamos vendo aqui, a tirinha do Armandinho. Diz assim: leia o texto abaixo com atenção e responda as questões. Lembrando, galera, que texto não é só aquilo que está escrito, não. Figuras, imagens, gráficos, tudo isso também faz parte de uma linguagem. É um texto, tá bom? Então vamos olhar essa tirinha? Tá aqui. Amar não é egoísmo nem posse. E tá o Armandinho andando ali com uma gaiola. Nem satisfazer a própria vontade. O Armandinho agora já deixou um saquinho aqui e está tirando as grades dessa gaiola para no final, no último quadrinho, que é sempre aquele quadrinho que dá o tchan da história, onde às vezes a gente tem a surpresa, nós temos o inesperado. A gaiola se transformou numa casinha e dentro daquele saquinho tinha o alimento. E aí vem-nos a última frase. Amar é querer bem ao outro, é generosidade. Ok? Vamos lá então. A primeira questão é a seguinte pergunta. Qual a ação do Armandinho com a gaiola? Tirar as grades da gaiola e usá-la como local de abrigo e alimentação para os pássaros. Essa que foi a ação do Armandinho com a gaiola. Era uma gaiola, ele foi lá, tirando aquelas grades, pendurou agora essa casinha ali numa árvore para servir de abrigo e também de local de alimentação. Então a resposta você pode colocar dessa forma. A ação dele foi a de tirar as grades da gaiola e usá-la como local de abrigo e alimentação para os pássaros. Pergunta de número 2. Qual a reação da fala? Amar não é egoísmo nem posse com a ação do Armandinho. Então, olha só, presta atenção. Nós vamos relacionar a fala do texto verbal com a ação do Armandinho, que é um texto aqui não verbal. O que ele está fazendo, o que o desenho mostra e o que a frase nos diz. Qual é a relação de um com o outro? Porque olha só o que está acontecendo. Não é egoísmo nem posse. Se ele estivesse colocando um passarinho aqui dentro da gaiola, ele estaria sendo egoísta, ou seja, o passarinho vai cantar para mim, o passarinho vai atender às minhas necessidades, porque eu quero ter um passarinho, e também a ideia da posse, porque ele ia pegar aquele passarinho e ia fazer daquele passarinho a sua possessão. Certo? Então vamos tentar relacionar. Armandinho demonstrou que não precisava prender os pássaros, nem tê-los sob sua posse para amá-los ou se relacionar com ele. O Armandinho queria estar em contato com os passarinhos, mas ele mostrou que ele não precisava prender os passarinhos. Ele não precisava de ter essa atitude egoísta e possessiva. Tá certo aí?
A resposta está ali. Você pode olhar, conferir com a sua, ver se está mais ou menos isso. Lembrando, gente, que na língua portuguesa, eu costumo falar isso, as respostas às vezes são meio subjetivas. Não é igual na matemática, que está lá 2 mais 2, você vai colocar 4 e não tem como fugir daquilo ali. Nós podemos ter variações na resposta, tá certo? A ideia é essa aí. Número 3. No último quadrinho, que é esse aqui, com os passarinhos comendo do alimento que o Armandinho colocou para eles, e o Armandinho ali admirando os pássaros com a sua amiguinha. Os passarinhos se aproximam das crianças. O que isso demonstra? Que eles não precisavam de uma gaiola para ter os passarinhos, apenas cuidar deles em liberdade. É isso que está demonstrando. Ele precisava prender o passarinho para ter um passarinho perto dele? Não. Os passarinhos se aproximaram com o cuidado que eles tiveram ali. Questão de número 4. Agora é a lição. Porque isso fala para nós. Geralmente, fábulas, tirinhas e outros textos têm uma mensagem por trás. Qual que é a mensagem que nós temos aqui? Qual que é a lição? Olha aqui, essa aqui foi a lição que eu tirei e coloquei. O amor deve ser conquistado e não obrigado. Que o amor é generoso e não egoísta e possessivo. Tá certo? Você não precisa ser possessivo, você não precisa ser ciumento para você amar. Até porque o amor busca o interesse do outro e não o seu próprio interesse. O amor, ele não é egoísta, o amor, ele é altruísta. Valeu? Serve de dica pro seu relacionamento, hein? Cuidado com o seu namoro, você é muito possessivo, você é muito ciumento. Vamos lá para a próxima pergunta, então. A próxima pergunta está dentro de um texto, um editorial que diz assim: Gentile a censura e a liberdade de expressão. Qualquer discussão para que possa ocorrer de maneira civilizada precisa de algumas bases comuns das quais partir. Vamos estabelecer então algumas definições, a fim de identificar se a condenação do humorista constituiria censura ou não. Primeiro, é preciso entender que ele foi condenado por injúria. Portanto, é preciso definir que raios é injúria. Injúria, substantivo feminino, ato ou efeito de injuriar. Injustiça, aquilo que é injusto, tudo que é contrário ao direito. Dito ou ato insultuoso, ofensivo, ato ou efeito de danificar, dano. Jurídico, termo ilícito penal praticado por quem ofende a honra e a dignidade de outrem. Para efeitos práticos, o que nos serve de definição são os itens 3, 4 e 5, ou seja, ato insultuoso, ofensivo, que causou dano à honra e à dignidade da deputada. Ao menos é isso que está implícito quando se diz que ele foi condenado por injúria. Se a justiça entendesse que ele não ofendeu, ele seria inocentado. Ok, isso é óbvio. Verifiquemos então o que significa liberdade de expressão. Diz a Constituição em seu artigo 5º, que é um artigo muito conhecido. Número 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. E quais os fatos que levaram à condenação? O humorista foi notificado extrajudicialmente por uma deputada. Ele pedia que ele retirasse do seu Twitter algumas declarações que considerou ofensivas. A Constituição afirma que é livre a manifestação do pensamento, mas que é assegurado
o direito de resposta, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. O que fez o humorista ao receber a notificação? Ele não se manifestou publicamente através de nota ou advogado. Ele não escreveu um tweet. Ele fez um vídeo público, ou melhor, ele fez um vídeo e publicou. No vídeo ele pega a notificação, rasga, coloca dentro da cueca, tira da cueca, coloca no envelope, escreve com cheirinho especial e põe no correio de volta. O que é censura? Censura, substantivo feminino, ação ou efeito de censurar, análise feita por censor de trabalhos artísticos, informativos, etc. Com base em critérios morais ou políticos para julgar a conveniência de sua liberação à exibição pública, publicação ou divulgação. Por metonímia, restrição à publicação, exibição, etc. Feita com base nesta análise, por metonímia, comissão ou repartição encarregada dessa análise. Traduzindo em miúdos, ou seja, censura é uma análise feita antes da publicação de qualquer coisa, não depois. A condenação, portanto, não pode ser chamada de censura. Danilo publicou os tweets que quis e foi notificado. Depois ele publicou um vídeo, obviamente ofensivo. O vídeo não sofreu censura, ele foi publicado e a condenação é justamente posterior ao vídeo. Ninguém fez uma análise prévia do conteúdo para saber se seria publicado ou não. Pois bem, o texto é esse. Vamos às perguntas. Primeiro, qual fato ocorreu em torno da produção desse editorial? Por quê, gente? O editorial, ele traz a opinião de alguém. Mas essas opiniões, elas ocorrem em cima de um fato. O fato aconteceu. Que fato foi esse? O fato ocorrido aqui foi a condenação do humorista Danilo Gentili. Certinho? Pergunta de número 2. O texto apenas relata os fatos ou apresenta uma opinião a respeito da questão tratada? Gente, esse tipo de pergunta não nos obriga a comentar, a justificar a nossa resposta. Às vezes nós complicamos aquilo que está muito simples. E, infelizmente, às vezes nós simplificamos aquilo que não deveria ser simplificado. Mas, nesse caso, a única pergunta é: relata os fatos ou, além dos fatos, tem uma opinião? Só isso. Então, a resposta seria: o texto relata os fatos, ao menos alguns. A gente está baseado ali no texto. Está dizendo, o Danilo Gentili foi condenado. É lógico que muitas outras questões envolvendo esse fato, elas não foram noticiadas, não foram colocadas. Até porque a pessoa, quando ela quer transmitir a sua opinião, muitas vezes ela deixa transparecer, ela mostra, ela deixa visível aquilo que vai dar suporte aos seus argumentos. Às vezes o outro lado da moeda é meio que escondido, camuflado. Então eu estou olhando só para o texto, tá certo? Eu não pesquisei essa situação. Olhando só para o texto, eu estou colocando que o texto relata os fatos e apresenta a opinião pessoal do autor. Número 3. Transcreva a opinião do autor em relação ao fato. Qual foi a opinião dele? A condenação, portanto, não pode ser chamada de censura. Em relação ao fato, a condenação do Danilo Gentili, ele foi a favor da condenação, ou pelo menos ele diz que a censura pela qual o Gentili tentou se defender, ela não ocorreu. Isso na visão dele. Ele traz ali a definição de censura, a definição de injúria, a definição de liberdade de expressão para dizer o quê? Não houve censura. Inclusive,
geralmente a gente expõe o nosso pensamento, a nossa conclusão de pensamento, lá no final do texto, no nosso último parágrafo. É quando a gente apresenta uma solução, é quando a gente apresenta de maneira conclusiva a nossa opinião, e lá no finalzinho do texto nós temos então o que eu transcrevi ali. A condenação, portanto, não pode ser chamada de censura. Pergunta de número 4. Qual é o seu posicionamento? Galera, agora a resposta é pessoal. Estou dando aqui a minha resposta, tá bom? Você pode ter a sua resposta. Tá errado, tio? Claro que não. Porque é o seu posicionamento. É se você acredita que ele feriu o limite da liberdade de expressão ou foi apenas censurado. Olha só que interessante. Aqui você poderia dar o seu posicionamento. E você poderia dar o seu posicionamento tão somente dizendo: acredito que ele feriu o limite da liberdade de expressão. Ou você poderia dizer: não, ele foi realmente censurado. Pronto, a resposta ela termina aí, entendeu? O que eu coloquei aqui? Tendo como base apenas os fatos colocados pelo autor. Gente, olha só, eu não li outros textos, na verdade, me perdoem a ignorância, eu nem tenho conhecimento desse assunto, de quando ele aconteceu. Eu até tenho assim, em mente quem foi essa deputada, eu acredito que eu ouvi alguma coisa a respeito, mas eu não tenho nem as informações necessárias para fazer um julgamento mais preciso. Então, estou me baseando no texto do nosso PET, tendo como base apenas os fatos colocados pelo autor, sem ouvir o outro lado. Gentili feriu o limite da liberdade de expressão, e aí eu poderia até acrescentar, e não sofreu censura, tá certo? Então, é a minha resposta. E aí vem a número 5. Qual é o limite entre liberdade de expressão e ofensa? A gente tem que tomar muito cuidado na vida da gente, porque às vezes a gente confunde as coisas. Às vezes a gente acha que a nossa liberdade nos dá liberdade para ofender, nos dá liberdade para falar o que a gente quer. Nada disso. Há um limite entre liberdade de expressão e ofensa. O que eu coloquei aqui? É muito difícil estipular um limite correto entre a liberdade de expressão e a ofensa. Porque muitas vezes nós confundimos as coisas. Eu, por exemplo, às vezes estou conversando com alguém e às vezes eu expus a minha opinião e a pessoa ficou ofendida. Mas em nenhum momento eu tive a intenção de ofender essa pessoa. Eu simplesmente expressei. Aconteceu isso já comigo em diversos grupos de debate. E aí depois eu ainda viro para a pessoa e falo assim: olha, você me desculpa se eu te ofendi. Em nenhum momento eu tive essa intenção, mas leia novamente a minha postagem. Eu só questiono isso ou aquilo, entendeu? Então há uma linha tênue. É muito difícil estipular. Agora, nós começamos a atravessar esse limite quando somos injustos no que falamos. Às vezes a gente fala as coisas de má fé, de maneira injusta, ou quando somos desrespeitosos com o outro em nossa fala. Nós não precisamos ofender a pessoa no sentido de querer humilhar a pessoa para a gente expressar a nossa opinião. Eu acredito até que quando você é muito apelativo, na verdade, você já está perdendo um pouco da razão. Tá certo? Então tá ali a minha resposta. Se ela bate com a sua, você pode colocar, você pode aproveitar, você pode dar a pausa ali, copiar, beleza? Porque agora nós vamos analisar um outro texto. É uma canção do grupo Rapa, que diz assim: não perca as crianças de vista. Para enxergar o infinito debaixo dos meus pés, não basta olhar de cima e buscar no escuro, no obscuro, a sombra que me segue todo dia. Deixo quieto e seguro as páginas dos sonhos que não li, e outra vez me impeço de dormir. Os jornais não informam mais e as imagens nunca são tão claras como a vida. Vou aliviar a dor e não perder as crianças de vista. Família, um sonho de ter uma família. Família, um sonho de todo dia. Família é quem você escolhe para viver.
Família é quem você escolhe para você. Não precisa ter conta sanguínea, é preciso ter um pouco mais de sintonia. Olha, galera, aqui nós temos algumas perguntas. E a interpretação ela pode variar as nossas respostas. Depende muito de onde você está direcionando a sua interpretação. Por exemplo, aqui diz, o título da canção do Rapa indica que sentimento? Eu vou ter que colocar algum tipo de sentimento. Entendeu? Mas eu vou colocar o meu sentimento baseado só no título da canção. Estou aqui, não perca as crianças de vista. Deixa eu colocar para vocês aqui um comentário que eu vi dessa canção. Não é meu esse comentário, mas nos ajuda na nossa resposta. Diz assim, isso aqui vocês não precisam copiar não, tá bom? É só para explicar um pouquinho um comentário que eu achei muito legal sobre o título da canção Não Perca as Crianças de Vista. Diz assim, o título dessa música nos serve de alerta. Esquecemos de olhar a parte frágil da família, que são as crianças. Elas assimilam o que acontece na casa. O que a criança vive em casa, ela repete e aprende. O adulto vive tanto seus próprios problemas que se esquece das suas crianças e jovens. Ou seja, ele perde as crianças de vista. Os pais também estão despreparados para educar e colocar limite em seus filhos e, por isso, perde as crianças de vista. Então, qual é o sentimento que indica? Não perca as crianças de vista. Como a gente tem que colocar aqui um sentimento, a minha resposta foi preocupação. A preocupação no bom sentido da palavra. De você se atentar, de você estar alerta, entendeu? De você ser presente. Então, preocupação é a minha primeira resposta. Segundo, qual o significado do trecho? Deixo quieto e seguro as páginas dos sonhos que não li. Olha só, ele coloca algumas dificuldades na vida dele. E diante dessas dificuldades da vida, que eu, você e o eu lírico também tem, que se impõe sobre ele, inclusive ele tem até um trecho ali, tem um verso que diz, a sombra que me segue todo dia, o que ele faz? Ele se apega nos seus sonhos. Ele se apega nas metas a alcançar, os sonhos que ainda não li, o que ele ainda tem para alcançar. Ele olha para aquilo que ele quer, entendeu? Apesar das dificuldades, ele se alimenta com a esperança dos seus sonhos, daquilo que ainda está para ele conquistar, para aquilo que ele está para ele alcançar, silenciando ou amenizando as dificuldades. Tá certo? Tá aqui uma opção de resposta que você pode aproveitar na sua correção. A questão de número 3. Qual a mensagem que a canção nos mostra sobre a família? Aí eu vou me basear na canção, principalmente naquela parte final que vem, ó, família, um sonho de ter uma família. Família, um sonho de todo dia. Família é quem você escolhe para viver. Família é quem você escolhe para você. Não precisa ter conta sanguínea, é preciso ter um pouco mais de sintonia. Já viu aquela questão de que pai não é aquele que gera, é aquele que cria, é aquele que cuida? A gente pode ir pensando várias outras coisas, que a família não é propriamente o sangue, mas está ligado com a afinidade, com a aproximação, com a identidade. É aquelas pessoas que você escolhe para conviver, para dar e receber, para compartilhar. Isso acaba sendo a sua família, segundo a canção. Então, para a gente transformar isso numa resposta, que muito além do laço sanguíneo, as famílias são formadas pela afinidade, pela identificação e pela escolha. Afinal de contas, em 2 versos se repete esse verbo escolher. A família é quem você escolhe para viver. Família é quem você escolhe para você. A imagem foi embora, mas a fala continua. Bons estudos. E aí, galera, não deixa de se inscrever, de compartilhar. E outro detalhe,
Usa os comentários, eu procuro responder a todos. Você ficou com alguma dúvida? Você quer dizer alguma coisa? Quer dar uma sugestão? Vai no comentário, tá certo? Tudo de bom e até a próxima!